Se você não vai me amar por bem, vai me amar por mal e vai me amar sim. É com essa frasezinha super tranquila que a gente começa esse vídeo de hoje. E caso esse seja o seu primeiro vídeo aqui neste canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Ana Paula e aqui nesse espaço do YouTube eu falo sobre coisas que eu assisto, coisas que eu leio, coisas que eu ouço, que eu gosto e as que eu não gosto também, porque a gente tem que ser um pouco democrático às vezes. Nesse vídeo iremos falar sobre Clarice, que é uma estudante de cinema. Eu acho que é cinema, não vou me lembrar agora, mas eu acho que é cinema, até porque ela está escrevendo um roteiro para um filme, e esse filme se chama Dias Perfeitos. E no dia que Clarice estava planejando fazer essa viagem para Teresópolis, sim, porque a história se passa aqui no Brasil, né? Ela estava planejando ir para Teresópolis para poder fazer esse roteiro, até porque Teresópolis é o lugar que ela escolheu para é, hospedar o cenário do filme que ela estava fazendo, do roteiro que ela estava fazendo. E no dia que ela estava planejando essa viagem, não, no dia que ela já estava arrumando as malas para esta viagem, ela recebe a visita de Theo. E quem é Theo? Theo é um cara que ela conheceu aí, numa festinha de aniversário de uma ricona socialite lá de Copacabana, e ela deu um beijo nele, do absoluto nada. Pra quê? Pra poder fazer ciúme ao namorado dela. Ela nunca tinha visto Theo antes, nem Theo tinha visto ela, ou seja, era o primeiro contato que eles estavam tendo na vida deles. O que você tá fazendo aqui? Eu vim ver como você tá. Tô bem. Tô. Olha só, agora não é uma hora boa, tá? Daí, no momento em que ele vai fazer essa visita a ela, a gente já percebe aí que o senso de segurança de nossa querida personagem principal é praticamente inexistente, né? Até porque ela deixa um cara que ela mal conhece entrar na casa dela, bem de boa, enquanto ela estava completamente sozinha. Daí ela fica assim, tipo, como é que você chama de minha casa? Entendi. É perigoso uma mulher assim sozinha à Como é que noite. você me trouxe pra cá? Eu não te disse onde eu morava. Na noite anterior a esta visita de Theo, ele, Theo, teria encontrado Clarice sentada no meio da rua, bêbada, depois de ter brigado com o namorado, de ter brigado com a melhor amiga dela. E aí ele leva ela para casa. Aí naquele momento a gente fica meio na dúvida se ele estava passando ali por acaso, por coincidência, viu ela e quis ajudar, ou se ele já estava seguindo ela. Mas quando ele vai na casa dela, a gente já percebe, a gente já é deixado muito bem claro que ele estava sim seguindo ela, porque o nosso colega Theo, ele se apaixona fácil, ele é emocionado, se apaixona fácil, e aí, não satisfeito, ele pega Clarice, bota ela dentro da mala em que ela estava arrumando, sim, ele bota ela dentro da mala, e leva ela para casa dele. Bota Clarice dentro da mala e leva para casa dele. E uma coisa muito interessante na construção dessa história é que são mostradas duas versões diferentes, né? A gente vê ao longo dos episódios, né? A gente vê a versão da Clarice e a versão do Theo de como as coisas foram acontecendo. E já no segundo episódio da série, dessa minissérie, né? Que é uma minissérie, é, a gente já começa a ver a versão do Theo das coisas, de como foi acontecendo. E me impressiona muito como é que ele acha que vai dar muito certo manter uma pessoa desacordada dentro do quarto dele, por sabe-se lá Deus quanto tempo, sem que ninguém descubra. E um detalhe, ele não mora sozinho. Ele mora com a mãe dele, que é cadeirante, que é uma mulher muito sensata e muito desconfiada de tudo que o filho faz. E a gente já vê ali a situação dela. E a situação, a gente já entende um pouco da personalidade de Theo. A gente vê a mãe dele, cadeirante, vê a situação de Theo, a personalidade de Theo, a gente passa assim um bom tempo se perguntando: será? Será? Será que foi ele que fez isso? E ainda nesse segundo episódio, ele é mais do que suficiente para despertar em você que está assistindo a gente, que está aqui assistindo, pensamentos horrorosos sobre o Theo e das coisas que ele faz. E aí a gente vai assistindo e vem assim algumas perguntas na nossa cabeça o tempo inteiro assim ao longo desse episódio, que é: pra quê? Por
quê? Precisava disso, meu Deus. Me diga se precisava. Essa é a tua reação o tempo inteiro durante esse segundo episódio que tu vai assistindo. Café, mãe, já tomou? Tem alguém aí? Aí ele vendo que ficar ali na casa com a mãe dele, que é super desconfiada de tudo, ficar também com Clarice ali dentro da casa dele, principalmente agora depois que aconteceu essa situação aí muito específica e muito revoltante, Theo teve a brilhante ideia de fazer a tal viagem que Clarice já estava planejando para Teresópolis. E aí ele vai para essa viagem com ela do lado dele. Totalmente drogada. Um fato que eu acabei ocultando aqui é que o nosso colega Theo é estudante de medicina e faz estágio em um laboratório de anatomia lá da faculdade dele, que é praticamente um necrotério ali. Ou seja, nosso Norman Bates, carioca de Copacabana, ele possui certos conhecimentos com corpos e tem também certos acessos a certos tipos de substância. E é com esses certos conhecimentos e certos acessos que ele consegue manter nossa colega Clarice sob controle. Se é que você me entende. E uma coisa muito engraçada dessa situação toda é que as pessoas veem, né, o que está acontecendo, elas desconfiam um pouco, mas ninguém se intromete, ninguém faz nada. Tipo assim, e a gente fica meio assim, né? As pessoas que estão ali ao redor ficam tipo, será que eu tô interpretando isso certo? Ou eu finjo que eu não tô vendo nada pra não criar problema pra mim? Ainda no episódio 3 a gente já tem aí Clarice lúcida, porque ele parou de dopar ela, até porque ele tá confiando um pouco mais nela. E ela tá meio que tentando fingir que tá confiando nele também, que tá sentindo alguma coisa por ele. E é muito importante a gente saber que as coisas que a gente tá vendo a grande maioria das coisas na versão do Theo. É como eu falei, que a história ela se divide em duas versões, a versão da Clarice e a versão dele. E na versão do Theo, a gente vai ver as coisas um pouco mais romantizada mesmo. E é muito importante a gente ter essa percepção, porque é, em certos momentos que acontecem durante a história, é muito importante que a gente tenha esse tipo de percepção. Porque ele vai romantizar tudo que está acontecendo. Para ele vai estar normal, para ele é lindo, maravilhoso e, enfim, ele está vivendo uma fanfic real dentro da cabeça dele ali. Daí, nesse momento, né, no decorrer que as coisas vão acontecendo, a gente imagina, tá, e a família dela não sabe de nada? A família dela não desconfia de nada? Ninguém procura saber nada? E a resposta é não. A resposta é não para todas essas perguntas aí. Isso que é isso? É começo de namoro, estão viajando. É muito difícil na ficção a gente ver a polícia, por exemplo, fazendo alguma coisa, é, levando alguma coisa a sério. Talvez na vida real também aconteça, sim, mas eu não vou entrar nesse método aqui agora. E, assim, é muito mais difícil ainda a gente ver a família das ficções, tipo mãe e pai, não tendo relevância nenhuma. Não tendo relevância nenhuma no que está acontecendo. E aqui em Desperfeitos não é diferente. É, a família dela só tanto não tem relevância nenhuma no que está acontecendo, como consegue deixar a gente completamente agoniado. Né? A gente sente uma agonia insuportável da família dela, porque principalmente da mãe dela, que, nas palavras dela, da mãe, ela é uma advogada criminalista que fareja mentira de longe. E assim, guarda essas palavras, porque quanto mais você tem consciência dessas palavras, que a própria mãe dela fala, mais indignado você fica com tudo que está acontecendo. E por quê? Porque quanto mais absurdos vão acontecendo, menos a mãe dela se importa. A mãe dela tá ali, criminalista, farejadora de mentiras, e não quer acreditar em nada do que está acontecendo com a filha. Para ela, mãe, tá tudo lindo, maravilhoso, Clarice está ótimo, tá tudo certo. E você aí, vai enforcar essa mãe. Gente, pelo amor de Deus, a Clarice tá em perfeitas condições. Ela não tem nada. Se tivesse qualquer coisinha, eu saberia sua mãe dela. Loucura vai, loucura vem. A gente vê aí nosso Norman Bates carioca de Copacabana se superando ainda mais nas tentativas dele de conseguir viver este romance impossível com essa pessoa
que ele sequestrou e mantém ela completamente dopada dentro de uma mala cor-de-rosa, carregando ela para lá e para cá, e ninguém, absolutamente ninguém, desconfia de nada. Ou desconfiam, né? Mas é aquilo que eu falei minutos atrás, sobre ninguém querer se envolver para não gerar nenhum problema. E a série, a história, ela ironiza muito bem, ela brinca e ironiza muito bem essa situação de a gente sentir que tem alguma coisa acontecendo e não fazer nada para não querer se envolver e nem gerar problema. O que você tem aí de tão pesado? E aí, nessa de loucura vai, loucura vem, ele consegue chegar numa ilha deserta, no meio do nada, onde só tem um casebre, várias árvores ao redor, um lugar muito específico onde pega um sinal de telefone. E a única maneira de sair dali é com a senhora, dona da casa, dona da ilha lá, que combinou de buscar ele lá no Réveillon, depois do Réveillon. Sim, porque tudo isso está acontecendo entre o Natal e Réveillon. Daí, nesse momento em que eles estão lá na ilha, há uma virada de chave, porque nossa amiga Clarice, ela põe a cabecinha para funcionar, e passa a perna no Norman Bates de Copacabana. Só que isso ainda acontece ali no 6º episódio. A gente ainda tem 2 episódios pela frente, não é? E é claro, né, que ia dar tudo errado, porque nossa amiga Clarice cometeu um erro, um vacilo gravíssimo, que culminou aí no momento mais absurdo da história inteira. Voltando aqui na questão familiar, a gente esquece um pouco a mãe da Clarice, a mãe advogada, criminalista, farejadora de mentiras, e a gente foca na mãe do nosso Necrotel. Necrotel, se você está me acompanhando, você está entendendo a referência? É o nosso Norman Bates de Copacabana, né? A mãe do nosso Necrotel, do nosso Norman Bates, ela ali muito preocupada, muito desconfiada, conhecendo o filho que tem, né? Desconfiada de que alguma coisa está muito errada. Ela faz o que eu claramente faria se estivesse na situação dela. A gente faz o quê? Tira umas cartinhas de tarô. E aí tudo que a gente precisa, às vezes, na nossa vida, é uma amiga que lê tarô. Uma amiga taróloga. E aí essa amiga dela puxa ali um 3 de espadas, um enforcado e uma torre. E só ali naquele jogo a gente já entende que coisa boa o Theo tá fazendo. Não é mesmo? Uma tragédia. Algo muito grave tá por vir. Aí a gente chega no momento da nossa história em que a nossa personagem principal, ela perde a memória. E nesse momento, eu fiquei o tempo inteiro achando que ela estava fingindo que tinha perdido a memória, porque ela teria um plano infalível aí, um plano para se vingar do Necrotel. Só que ela não estava fingindo. Não tinha plano nenhum e ela realmente tinha perdido a memória. E a fanfic criada na cabeça de nosso Necrotel segue acontecendo maravilhosamente como ele já estava esperando, né? E eu queria muito aqui, agora, nesse momento, elogiar as atuações dos atores, né, da Júlia Dalávia e do Jafar Bambirra, que são aí os atores que dão vida a Clarice e ao Theo. E assim, o ator, gente, o Jafar Bambirra, ele conseguiu fazer com que a gente sentisse tanta coisa, olhando, assistindo o personagem dele, que é impossível você não passar os 8 episódios inteiros boquiabertos com tudo que tá acontecendo ali na frente dos seus olhos. A Júlia Dalávia, que dá vida a Clarice, gente, que atriz, hein? Nossa, eu já tinha assistido duas novelas dela da Globo e já achava ela impecável, mas nesse aqui, em Dias Perfeitos, ela foi assim, ó, absurdo, absurdo, sério, muito bom mesmo. E sobre a história em si, né, eu não li o livro do Rafael Montes, que é a obra da qual essa minissérie está sendo adaptada pela Globoplay, tá? Mas eu vi alguns comentários de que a adaptação foi muito fiel ao livro, a não ser pelo final, que foi diferente, e eu também vi algumas opiniões diferentes, né, divergentes sobre isso, né? Eu, como uma pessoa que só assisti a adaptação, e eu gostei muito do final, porque era justamente esse tipo de final que eu queria ter visto na primeira temporada de You, por exemplo. Inclusive, eu dropei You por conta desse final, a primeira temporada de You por conta desse final. E assistindo agora Dias Perfeitos, que tem uma premissa muito parecida com You, e vendo o final da série, me deu muito alívio. Eu fiquei muito aliviada assistindo esse final, de verdade. Pelos comentários, eu vi que o final do livro, ele beira o mais absoluto absurdo
E parece ser muito comum, ser uma coisa muito comum dos livros do Rafael Montes. Eu nunca li nenhum livro dele, mas eu assisti uma outra adaptação de um outro livro dele, que é Uma Família Feliz, com a Grazi Massafera, o Reinaldo Giannichini. É um filme que também tá, eu acho que na Prime Video, acho que tá na Prime Video esse filme, ou no Globoplay, eu não vou lembrar agora, mas vai aparecer em algum lugar aí. E é um thriller psicológico, tem mistério, tem plot twist, tem um final muito doido. E eu gostei muito do filme, tá? Eu não vi o livro. Eu espero um dia ter coragem e estômago para ler algum livro do Rafael Montes. Mas por enquanto eu vou ficar nas adaptações mesmo. E tem outras adaptações deles por aí, né? Do Rafael Montes. Tem Bom Dia Verônica na Netflix, que é a adaptação dele também. Tem Beleza Fatal, que é uma novela adaptado para novela na HBO Max. Tem Uma Família Feliz e tem também diversas outras produções e roteiros que ele participa e que são muito boas. Ele já participou de roteiro de novela, de roteiro de filme, enfim. E o bicho e assim, é muito bom ver o cinema, a TV, as produtoras, né, os estúdios nacionais no geral, apostando nesse tipo de produção, investindo em produções diversas, assim, mostrando que o Brasil tem muita, mas muita qualidade audiovisual mesmo. E é muito lindo ver tudo isso sendo reconhecido, seja aqui no Brasil, seja internacionalmente. É muito lindo ver o cinema brasileiro crescendo e sendo reconhecido não só principalmente por nós brasileiros, sabe? E esse foi o meu comentário aí, o meu resumo, e muito resumido mesmo, de Dias Perfeitos. Tudo que eu falei aqui, gente, não é nem metade do que acontece nessa minissérie de 8 episódios. E eu super indico pra você, se você gostou, se você chegou até aqui, muitíssimo obrigado. Tem mais outros vídeos aqui no canal, mais outros comentários de coisas que eu andei assistindo por aí, andei lendo também. Fiquem à vontade, tá? Pra passear aqui pelo meu canal. Ainda tem pouca coisa, a gente tá começando agora. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal para receber mais indicações como essa. E muito obrigado, um beijo e até a próxima.